Shalom pessoal, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos, um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada. Sejam bem-vindos a mais um Café Pastoral. Bom, se você está pelo YouTube, você está vendo que eu estou aqui novamente, né, no fundo da minha casa aqui. A gente está tentando fazer uma horta, pelo menos é o objetivo que eu quero alcançar. Vamos ver se a gente consegue, né? Todos os dias fazendo um pouquinho de coisa, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vamos acertando aí os detalhes. Estou aprendendo também muita coisa. Se você quiser dar alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. Mas vamos lá, quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, ou tempos difíceis, né? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Deixa eu falar algo para você sobre tudo que está acontecendo em relação à pandemia no mundo inteiro. Eu lembro que quando começou a pandemia, uns 2 meses depois, mais ou menos, 1 mês, 2 meses, eu participo de um grupo. E nesse grupo surgiu uma pequena discussão, uma discussão no bom sentido, em relação a como seria o mundo, como seria o comportamento das pessoas no mundo devido à pandemia. E aí ali houve muitas palavras dizendo agora o homem vai se voltar para Deus, agora o homem, né, vai aceitar Jesus Cristo, agora o homem vai buscar a Deus porque eles vão ficar com medo da morte e tal, vão temer ao Senhor. E eu lembro que naquela época eu falei o seguinte, um ano atrás mais ou menos, né, eu disse o seguinte, eu creio, pelo menos eu acho, né, espero que todos estejam, se isso que vocês estão falando aconteça realmente de coração, mas sinceramente eu acho que o homem vai continuar sendo o que sempre foi, buscando seus próprios desejos, seus próprios interesses. Passamos aí já 1 ano e pouco de pandemia, perdemos muitos amigos, né, pessoas que perderam entes queridos. Estava conversando ontem com uma família que eu conheço que só da família foram 6 ou 7 pessoas da família e assim, uma tristeza muito grande. Mas ao conversar também com alguns pastores, alguns irmãos em Cristo, a gente percebe que muita gente, mesmo com tudo isso que está acontecendo, continua longe de Deus. E pior, muitos daqueles, até alguns que temiam o Senhor, pelo menos diziam temer ao Senhor, estão se voltando contra o Senhor. Deixaram Deus de lado, estão vivendo suas vidas como se fosse somente aqui nessa terra. Não temem de forma alguma ao Senhor. E a Bíblia já é clara para nós. Os últimos dias serão dias muito difíceis. E aqui começa a colocar as características dos homens, né? Colocando como que os homens irão se comportar nesses últimos dias. Então, queridos, não se iludam com a questão de que a pandemia levará as pessoas mais para perto de Deus. Não é isso que está acontecendo, infelizmente. Nós estamos vendo pessoas sem temor a Deus, mesmo conhecedoras da verdade, mesmo conhecedoras da palavra, vendo tudo o que está acontecendo, não temem, mesmo que a morte possa estar mais próxima, né? E sempre esteve, mas dessa vez de uma forma um pouco diferente, não estão temendo ao Senhor. Pessoas estão vivendo suas vidas, quebrando princípios de Deus e parece que nunca conheceram ao Senhor, deixaram Deus de lado. Mas ainda há uma chance, há uma oportunidade. Eu quero que você que está ouvindo agora esse café pastoral, saiba que mesmo que você esteja vendo tanta coisa acontecendo no mundo, apesar de tudo isso, pessoas se aproveitando da pandemia, pessoas, né, politicamente se aproveitando também da pandemia, e você vê desvios de verbas, uma porção de coisas, tanta maldade, Deus continua governando sobre todas as coisas.
e você e eu precisamos nos manter, né, debaixo desse temor ao Senhor. Precisamos lutar por isso. Não está sendo fácil para ninguém. A luta é muito grande, há muitas guerras internas e externas, mas o Senhor é conosco. O Senhor nos dará a vitória. A vitória já é certa. Nossa vitória está em Cristo Jesus. Mas cuidado, mantenha-se nos princípios de Deus. Continue temendo ao Senhor, porque Ele irá te sustentar. Que Deus te abençoe. Deixa eu seguir aqui minha jornada, na minha horta, né? Se Deus nos permitir, até amanhã para mais um Café Pastoral. Shalom!